Uma live agora do quadro Análise de Ações. Vamos falar da B3, a empresa que detém o monopólio das negociações aí de moeda, renda fixa, renda variável no Brasil. Só tem uma bolsa, é a B3, tá? Que resultou da unificação da CETIP, da BMF e da Bovespa. E por causa disso ela tem um monopólio, que é muito bom, né, para a empresa, lógico. Para o mercado nem tanto, né? Para a clientela, para os consumidores é sempre bom que tenha uma concorrência. Mas no caso aqui do Brasil, assim como em vários outros lugares do mundo, tá, a gente tem só uma bolsa. E vamos falar sobre o que está sendo mais um boato aí de possível concorrência para a B3, né? Está se falando aí que a partir do segundo semestre de 2025 vai ter mais uma bolsa aqui no Brasil, com sede no Rio de Janeiro, e que essa bolsa vai ser operada pelo Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala o nome, que não vai ser gerida diretamente, isso tudo é boato, né? Mas não vai ser gerida diretamente pelo Mubadala, mas sim por uma empresa que eles adquiriram, chamada Americas Trading Group, certo? Provavelmente eles têm algum objetivo aí de comprar, além da bolsa no Brasil, algumas outras bolsas na América também, tá certo? Algumas pessoas mandaram perguntas ali, eu fui pegando, né? Mandam pelo direct, mandam pelo questionário do Google Forms, e perguntando sobre os dividendos, né? Quanto que eu preciso investir para receber 3 mil, 5 mil reais mensais em dividendos. O pessoal costuma perguntar sobre isso bastante quando a gente fala aqui de fundos imobiliários. Sobre ações também dá para fazer uma projeção, mas eu já adianto aqui que é preciso diferenciar muito bem as duas coisas. Então não dá para tu querer investir em ações, na maioria das ações pelo menos, pensando em receber dividendos mensais, porque não é esse o objetivo de investir em ações, certo? As empresas nem pagam dividendos com recorrência mensal, então se tu for investir, montar uma carteira, como tem algumas pessoas que até que vêm para a consultoria pedindo isso, e eu sou bem sincero, dizendo que é muito ruim efetivar uma estratégia assim, que seria, né, tu investiria nas empresas para projetar o recebimento de dividendos de forma separada, por todos os meses do ano, fazendo uma projeção com base nos dividendos que essas empresas já pagaram. No caso da B3, eu vou mostrar depois aqui, tanto na tela, e assim como eu vou narrando, né, para o pessoal que escuta o replay no podcast, quando que são feitos os pagamentos de dividendos da B3, mas vai ficar bem claro aqui que não dá para tu investir em B3 esperando receber renda mensal, porque o pagamento é de forma trimestral, tá? E a taxa de dividendos também, por ser uma empresa de crescimento, a gente vai falar também do valuation da empresa, né? Claro, esse é o primeiro passo para qualquer análise de qualquer empresa da Bolsa de Valores. E a gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas de qualquer forma, eu vou projetar aqui, ensinando ali, né? Falando da formulazinha ali, para vocês aprenderem como calcular, né, e não depender de mim para ficar fazendo esses tipos de cálculos básicos. O objetivo aqui é que seja uma sala de aula e que vocês aprendam a investir com independência e com segurança. Muito mais do que saber se eu acho que é para investir, se não é para investir, apesar de que, claro, no final eu sempre vou concluir com a pergunta se vale a pena ou não investir na B3. Beleza? Pessoal que está chegando aí, bota aí no chat se investe em B3, bota de onde estão falando, que eu gosto de ver o pessoal aí espalhado no Brasil. Estão com poucas pessoas aí, mas bota aí de onde está falando, a cidade de onde está falando aí, para a gente ver de onde está rolando essa conexão. Enquanto eu vou abrindo aqui o resultado e a apresentação institucional da empresa, que tem vários dados legais aqui para a gente analisar juntamente com os indicadores. Como eu falei, os indicadores fundamentalistas, né, que é a base da estratégia, tanto que eu uso quanto que os maiores investidores do mundo e da história usam, porque é a única estratégia correta para se ganhar dinheiro no longo prazo no mercado de ações, tá? Não adianta a gente ficar só nos indicadores. Então os indicadores vão nos dar uma visão geral da empresa, sim, mas a gente, principalmente quando está falando de empresas de crescimento, a gente tem que ver dentro do resultado quais são essas vias de crescimento. E eu separei, assim como eu estudei a opinião de especialistas, né, até porque eu não sou nenhum grande entendedor de B3, mas analisando os resultados
e a apresentação institucional e também pelo meu conhecimento de bolsa de forma geral, eu vou trazer aqui a minha opinião, mas também com base nas opiniões de especialistas, inclusive especialistas que analisaram essa possível concorrência aí da B3, que a gente vai falar sobre isso. O pessoal mandou aí, Tânia de Limeira, de São Paulo, boa, Israel de Vitória da Conquista, Gabriel de Criciúma, aqui pertinho, Contagem, Minas Gerais, Viçosa, Curitiba, coisa linda, galera, boa. Vamos junto aí que a gente vai aprender, tenho certeza que principalmente quem anota e leva a sério vai aprender alguma coisa interessante hoje aí sobre análise de ações para aprender a investir com mais segurança e com independência principalmente, que é a única forma de investir da forma correta, né? Que é a estratégia correta para usar para se investir em ações ou em FIIs ou em qualquer coisa, né? Tem que investir em conhecimento para saber o que está fazendo. Mesmo em renda fixa é preciso saber o que está fazendo, tá? Senão a pessoa acaba se sentindo insegura, tá? Não se sentindo tranquila, e aí não adianta nada a gente investir para ganhar dinheiro, sendo que a gente não tem o preparo, a gente vai perder dinheiro e vai perder qualidade de vida, tá certo? Então, parabéns para quem está aí aqui agora nessa segunda-feira, 8h07, investindo em conhecimento. Vamos então analisar o preço por lucro, já calcular aqui o earnings yield, calcular a margem de segurança, lembrando que é uma empresa de crescimento, tá? Então não adianta falar, meu Deus, mas ela está pagando menos do que os próprios títulos do Tesouro, mas isso acontece justamente porque é uma empresa que o mercado classifica ela como uma empresa de crescimento por alguns fatores que eu vou mostrar aqui, tá? E que não necessariamente eu concorde com eles, né? O fato de que o Brasil é um lugar onde 2% da população só investe em bolsa, enquanto lá fora ali tem a comparação até com países emergentes também em desenvolvimento, que investem bem mais do que aqui. Tá certo? Até onde isso é uma questão cultural, uma questão que nunca vai mudar, ninguém sabe, né? A empresa sempre vai colocar, lembre sempre disso, a empresa sempre vai colocar no resultado dela a parte bonita. Ela vai apresentar a via de crescimento com otimismo, tá certo? Lógico, ela está vendendo a sua imagem para os investidores ali. Então a gente tem que sempre ler, mas tem que ser sempre cético ao analisar aquilo que a empresa prega, porque ela vai sempre botar o maior otimismo possível, tá? Para valorizar as ações, até porque muitas vezes a própria remuneração dos executivos da empresa está vinculada ao resultado das ações, beleza? Então, ó, isso aí já é um aprendizado de experiência muito mais do que ficar vendo indicadores, tá certo? São essas coisas aí que se fosse eu assistindo do outro lado, eu escutando depois o replay do outro lado, seriam essas coisas que eu anotaria, tá? Quando eu lia, né, eu ainda leio, eu ainda faço anotações, mas no começo, quando eu comecei a estudar mais e ler muito sobre isso, né, daí eu só lia sobre isso, que eu fiquei fissurado, eu anotava justamente essas coisas, esses aprendizados de experiência, que daí eu aprendi ali com Philip Fisher, Benjamin Graham, Warren Buffett e com tantos outros investidores aí, Peter Lynch, Joe Greenblatt, e com tantos outros investidores fundamentalistas que tiveram resultados muito acima da média no longo prazo, né? Não adianta nada o cara ter um resultado em um ano ali e ganhar da bolsa 2 anos, porque o que realmente importa é o que tu tem de resultado ao longo de 20, 30 anos e principalmente é o resultado que tu tem recordado, não é? Enfim, de track record. Tu tem um fundo registrado na CVM com resultado, né? No caso lá dos Estados Unidos na SEC, mas eles têm um fundo, não sei se exatamente na SEC, mas eles têm tiveram os fundos registrados e tem aquele resultado comprovado, tá certo? Enquanto que a gente vê muita gente aí mostrando que, pelo amor de Deus, né? Devia ser até crime. Os caras mostrando na tela do celular, vou comprar agora, comprei, acabei de ganhar R$1.000. Não sei se alguém já viu essas propagandas aí, mas eu acho engraçado, né? Mas eu fico triste também porque eu sei que tem muita gente que cai, né? Todo dia sai um malandro e um trouxa na rua. E com a rede social tá dando muito negócio isso aí. Beleza? Desde o topo, a B3 já caiu 40%. O topo foi em 2020. Então, comparado ao preço que já foi, ela está mais barata hoje. Tá? Negociando hoje com preço por lucro de 15,28, que é um preço por lucro alto, como eu falei. É um
preço por lucro de empresa de crescimento, apesar de que a empresa já tem 63 bilhões de valor de mercado, um valor de mercado bem parecido, inclusive, com a última empresa que a gente analisou aqui, né? BB Seguridade. E depois eu vou até comparar a lucratividade de uma com a outra para vocês entenderem mais ou menos a diferença entre empresas em diferentes classificações, né? Enquanto o mercado classifica BB Seguridade já como uma empresa consolidada, como uma vaca leiteira, digamos assim, eles classificam B3 como uma empresa com mais possibilidade de crescimento, por isso é uma empresa que está mais cara tanto no preço por lucro, que é 15,28, de BB Seguridade acho que era 9 ou 8, então metade do preço, né? Comparado com os lucros, metade do preço do BB Seguridade, então está pela metade, bem mais barata nesse indicador. Mesmo o preço por valor patrimonial que do BB Seguridade tem a distorção de ela usar o ativo do Banco do Brasil para operar, então não dá para considerar lá no caso deles, mas que no caso da B3 é 3,11, tá? E aí para os meus alunos do curso, inclusive, eu boto sempre que PVP de 3 para cima tem que ligar o sinal amarelo já, porque tu tá pagando muito sobre o patrimônio líquido que tu leva para casa ao se tornar sócio. A empresa hoje tem um patrimônio líquido de 20 bilhões, enquanto que tem um valor de mercado de 63 bilhões, tá? 3 vezes mais cara do que o patrimônio líquido que tem. Se for ver o Banco do Brasil, por exemplo, é 1 por 1. É 3 vezes mais barata no indicador preço por valor patrimonial, tá bom? Pontos positivos aqui dos indicadores. Tem uma liquidez de curto prazo de 1,55, então não vai precisar de financiamentos, a não ser que queira, né? No curto prazo, tem capacidade de honrar as dívidas de curto prazo e tem um endividamento líquido negativo, tá certo? Dívida líquida negativa, isso traz solidez, traz mais segurança para essa empresa. É por isso que ela não é tão volátil assim. Empresas que têm mais endividamento são mais voláteis, principalmente no Brasil, onde as taxas de juros são muito altas e variam muito. Então, se o endividamento é muito alto, ele vai impactando o resultado a cada vez que tem mudanças nas taxas de juros, que é o que está acontecendo bastante ultimamente aí nas reuniões do Copom, né? Toda reunião do Copom ultimamente está caindo um pouquinho a taxa ali. E aí, nesse caso de queda de taxa, empresas que são mais endividadas acabam se beneficiando mais. Claro, porque elas podem renegociar as dívidas por taxas mais baixas. Então, no curto prazo, tomem cuidado. Empresas que têm endividamento alto estão apresentando resultados melhores, distorcidos pelas atualizações dos custos das dívidas. Outra anotação profunda que eu anotaria se eu estivesse escutando e quisesse aprender de verdade coisas bem importantes para se investir, né? Aprendizados mais profundos aí sobre ações, sobre mercado de forma geral, tá? Isso vale tanto para ações, qualquer empresa, quanto para fundos imobiliários também, certo? A dívida bruta sobre o patrimônio líquido da empresa também é menos do que 1, 0,69 aqui. Então ela carrega 14 bi de dívida bruta, mas tem 16 bi em caixa, por isso que a dívida líquida é negativa. Tá certo? São indicadores aqui da própria empresa, de eficiência, gestão de dívidas, são bons indicadores. É uma empresa boa, tem uma margem de operações muito boa, tá? 42% de margem líquida, ou seja, de cada R$100 que a empresa gera de receita, R$42 fica de lucro líquido para os acionistas. Isso é uma boa taxa. Mas, de novo, essas taxas dizem respeito à eficiência da empresa e não dizem respeito ao preço que a gente está pagando por ela. De nada adianta uma empresa ser muito boa se a gente está pagando caro por ela. Então, de novo, o PL e o PVP aqui, como eu falei, estão caros. O PL em 15,28, o que dá um Earnings Yield, que é uma taxa de lucratividade aqui, né, que eu sempre trago aqui, é sempre importante trazer, porque só falar de preço por lucro a gente fica meio perdido na comparação com a renda fixa, por exemplo, né? Um PL de 20, ele é bom ou é ruim? Um PL de 50, de 5, de 10, tá? E para a gente comparar e ter a margem e chegar no cálculo da margem de segurança, né, para a gente saber se vale a pena ou não correr aquele risco pelo lucro atual da empresa, a gente faz o seguinte: a gente divide o lucro líquido pelo valor de mercado, ou a gente simplesmente inverte o preço por lucro, que dá nesse resultado também, já que o preço por lucro é o valor de mercado pelo lucro líquido. O earnings yield é o inverso, é o lucro líquido pelo valor de mercado. Então eu só vou inverter o preço por lucro, 1 sobre 15,28,
o que leva um earnings yield aí de 6,54%, enquanto que no Tesouro Direto hoje, vamos pegar aqui e já mostrar para vocês, ó. Aqui são as taxas do Tesouro Direto, ó. Então hoje, para calcular a margem de segurança, a gente pega um tesouro pré-fixado ali, uma média. Aí vai de cada um, né? Isso aqui também é um cálculo. Esse cálculo de margem de segurança que eu falo aqui é um cálculo só para dar uma base, né? Por isso que eu tento fazer no começo, porque o que importa mesmo é saber depois se a empresa justifica ou não esse earnings yield baixo. Como eu falei, a empresa é classificada como uma empresa de crescimento. A gente percebe isso até pelos discursos daqueles que têm as empresas, dos gestores que têm essa empresa em carteira. Então, ó, com o earnings yield aqui em 6,54, se for transformado em porcentagem, né? Pronto. 6,54%, a gente tem uma margem de segurança bem negativa aqui quando comparada com o tesouro pré-fixado, mesmo com o tesouro pré-fixado mais curto aqui. Tá? 5% a menos. Então, por esse aspecto, para quem gosta de comprar empresa barata, de comprar em barganha, digamos assim, o que consequentemente gera menos risco, tá? Eu invisto mais assim, eu até tenho empresas de crescimento na minha carteira, inclusive tem uma análise de Soja 3 aqui no podcast, quem quiser gravação depois, pesquisa lá no podcast, no Spotify, que é uma empresa de crescimento que eu tenho na carteira, inclusive, tá? São empresas bem diferentes, né? Soja 3 e B3, mas é uma empresa que, para quem tem interesse em empresa de crescimento, eu recomendaria ver o outro podcast, porque o desconto lá é muito maior. Claro que tem alguns motivos por isso, né? A B3 é uma empresa muito mais sólida, com menos riscos, digamos assim, de daqui a 20 anos não existir mais do que a Soja 3, mas em termos de potencial de estouro, de dar porrada mesmo, né? De multiplicar por 3, 4, 5 vezes, a Soja 3 tem muito mais potencial, porque a B3 já vale 63 bilhões, enquanto a Soja 3 vale 2 bilhões, tá certo? E aí, lógico, quem for ouvir lá vai ver eu falando isso, mas já vou adiantar aqui também que lógico que uma empresa menor de 2 bilhões vai trazer muito mais volatilidade para a tua carteira então tem que saber disso também na hora que for botar empresas de crescimento dentro da carteira, tá? E mesmo entre as empresas de crescimento, B3 e Soja 3, há muitas diferenças, tá? Apesar das duas terem dívida líquida negativa, terem esse ponto positivo em comum, mas a B3 é muito maior, tá? Tem 63 bi em valor de mercado e dá 4 bi de lucro, enquanto que a Soja 3 tem 2 bi de valor de mercado e dá 300 milhões de lucro, uma empresa bem menor, tá certo? Mas ficou um podcast bem legal, assim como esse aqui também vai ser, que eu preparei bastante coisa aqui de conhecimento até sobre a nossa bolsa, né? O legal de estudar a B3 é que a gente está estudando justamente a nossa bolsa, que é a única do Brasil. Então tá, analisei o preço, botei aqui para comparar com o BB Seguridade, tá? Principalmente o earnings yield ali, para explicar para vocês. Então, ó, BB Seguridade, enquanto a B3 negocia com preço por lucro de 15,28, que resulta numa taxa de lucratividade de 6,64%, o BB Seguridade negocia por um preço por lucro de 8,29, que dá uma taxa de lucratividade de 12%. Ou seja, o BB Seguridade tem margem de segurança sobre a taxa livre de risco, que são os títulos pré-fixados do Tesouro, né? São usados como base para calcular a taxa livre de risco, enquanto que a B3 não tem, tá? Não tem margem de segurança. Beleza? Eu analisei o B3 no podcast de 2 semanas atrás, para quem tiver interesse depois que terminar esse aqui, quiser aprender mais, tem mais ali, tem um monte de episódio legal também, tá certo? Vamos agora então, passados os indicadores aí, deixa eu só ver o que o pessoal mandou nas perguntas aqui. Concorrência, dividendos, dividend yield, vale a pena, beleza, tá certo. No final vou responder tudo isso aqui, as perguntas boas. Obrigado aí, quem tá mandando pergunta. Boa. Então vamos botar aqui, primeiro eu separei para mostrar as fontes de receita
né? A gente, quando vai investir numa empresa, a gente tem que saber o que dá dinheiro para aquela empresa, né? Pergunta básica. E aí tem uma página aqui que mostra bem certinho, já estou nela aqui para mostrar para vocês e até começar a entender por que os resultados da B3 nos últimos tempos estão andando de lado, tá? A empresa não está crescendo o lucro, a empresa não está apresentando o crescimento que se espera dela e é por isso que ela está caindo aí nos últimos tempos. Então olha só, a empresa tem 36% das receitas vindo de ações e instrumentos de renda variável. É por isso que aqui a empresa cresceu bastante os lucros aqui, a receita, que eu estou mostrando a receita aqui de 2017, né, do Temer até o início aqui da Covid, onde era o governo Bolsonaro aqui, mas que as taxas de juros foram caindo tanto que as pessoas, né, que teve a maior migração da história de pessoas para a nossa bolsa, para a renda variável. Tá? E aí o resultado foi esse aqui. Depois disso veio a Covid, a taxa de juros começou a subir novamente e aí ficou de lado. O mesmo aconteceu com o lucro operacional, que está aqui, que é o EBIT. EBIT, que em inglês significa Earnings Before Interest and Taxes. Lucros antes de impostos e dívida, e juros. Tá? E aqui o lucro líquido, que a gente pode ver que a empresa tem um payout muito grande. O dividend yield dela não é grande porque ela é cara, mas ela do lucro líquido, ela remunera muito bem o acionista. Ó. Em azul, essas faixas em azul é o lucro líquido e o em verde é o dividendo distribuído. Ó. Em alguns períodos aqui, inclusive, distribuiu mais dividendos até do que deu de lucro. Deixa eu arrumar aqui. Então, como eu estava dizendo aqui, 36% da receita vem de renda variável, 24% vem dos FICCs, tá? Que é renda fixa, moedas e commodities. E esse 20% aqui, ó, é que muita gente chama atenção também por ser uma possível via de crescimento, tecnologia, dados e serviços. E por que o pessoal fala bem disso? Porque a empresa detém o melhor banco de dados de serviços financeiros do Brasil. Lógico, ela consolida tudo. Hoje em dia ela juntou CETIP, BVMF, Bovespa, tudo é negociado dentro da B3. Tá? Então sistemas, por exemplo, que o pessoal não é do mercado aí, mas existem muitos sistemas, né, da Bloomberg, da Economática, por exemplo, onde eu trabalhava na mesa de operações aeroeconomática, na Federal ali também, no laboratório de investimentos, usava-se o Economática. Tá? E a B3 tem muito mais dados e muito mais facilidade para criar sistemas como esse, que podem ser muito lucrativos, né? E que envolvem patentes até para se proteger de possíveis futuras concorrências aí, como essa da Mubadala, que tanto está se falando agora, tá bom? E então essa é uma das avenidas de crescimento. Outra avenida é, se a renda variável voltar né, se as taxas de juros continuarem caindo como está previsto, é provável que voltem os IPOs, voltem mais ofertas e voltem mais, e a demanda por renda variável volte no Brasil, e aí a grande parte 36% da receita da B3 é dessa área. Então se essa área voltar a ficar quente, pode ter um impacto bem rápido de curto prazo no resultado da empresa. Beleza? Página 14, outras vias de crescimento aqui, né, que eles tentam justificar o preço. 14. Então, ó, aqui eu não concordo muito com isso, tá? Ficar comparando, por exemplo, aqui, ó. Eles estão comparando market cap com PIB. Não é uma comparação muito legal, mas ó, nos Estados Unidos, o market cap das bolsas lá, que é Dow Jones e S&P, tá 171 do PIB. Japão, Canadá, a gente pode ver aqui, mas aqui são todos países muito desenvolvidos, é completamente diferente. Aí eles vêm vindo aqui e mostram, ó, China é 66%. Se o Brasil chegar só na China, que é um país mais ou menos com a PIB per capita parecida com o Brasil, já tem um upside de 50% aí. Só que olha o México, olha a Colômbia aqui. É uma questão muito cultural também, sabe? Então só ficar jogando esses dados assim, um do lado do outro, não me pareceu ser um argumento muito válido. Ao contrário desse aqui, ó. Esse aqui sim, esse aqui é muito interessante. Olha só,
População em bolsa, Brasil comparado com o mundo. O Brasil perde até para a Índia. Então, se o Brasil só chegasse na Índia, já teria aqui 50%, digamos assim, 100% para chegar só até a Índia, que é o segundo menor aqui desse quadro comparativo. Para chegar até a China seriam 8 vezes, tá? 800% no caso, de alta, né? Nessa área específica estamos falando de renda variável, que responde por 36% da receita da empresa, tá? É só uma parte. Então, mas esse dado aqui, ó, é interessante por outro motivo. Isso aqui é interessante porque o Brasil, além disso, desses países aqui, ele é o único que não cobra imposto sobre dividendos, tá? Eu não tenho certeza, na verdade, aqui na Índia, mas é 0%. Nos Estados Unidos é 30%, por exemplo. E o fato de ser só 2% da população investida em bolsa também significa o quê? Que quem está chegando agora está bebendo água limpa. Essa molezinha que tem aqui na Bolsa do Brasil de comprar empresa com baixa dívida, com lucro estável, pagadora de dividendos, livre de imposto de renda, por um preço abaixo do valor patrimonial, não tem essa mamatinha lá fora. Tá? Se tem empresa negociando assim lá fora, é porque tem um risco muito elevado. E a gente aqui no Brasil ainda tem, não é o caso, não estou falando isso por causa de B3, tá? Mas por causa de outras empresas, que tem muita oportunidade na Bolsa do Brasil. E isso aqui é um dos motivos. Muito pouca gente ainda investe na Bolsa e essa falta de demanda faz com que os preços não subam tanto. Ou seja, ainda tem várias opções de empresas baratas aí para nós, investidores, comprarmos e montarmos a nossa carteira aí no mercado. Mostrei comparação com os outros países. É uma empresa de crescimento por causa do famoso CAGR aqui, que está na página 22, que eu botei aqui, mas que é um CAGR que não é muito bom. Tá? Ó, nos últimos 5 anos, um crescimento anual... CAGR significa Compound Annual Growth Rate. Crescimento anual composto, taxa, né? Taxa de crescimento anual composto. Beleza? E aí é uma média de crescimento aqui de 11% ao ano contra uma inflação média aí de joga 6%. Não é muito. Despesas também crescendo acima da própria receita. Isso aqui é um fator negativo, tá? A gente quer sempre que a despesa cresça menos do que a receita, a não ser que a gente tenha, claro, né? Se tem bons investimentos para fazer, tem que ter despesa para aproveitar os bons investimentos que a empresa pode fazer. Porém, o lucro está de lado. A despesa cresceu, mas o lucro ficou de lado. Tá? O EBITDA também ajustado, cresceu só 10%. Então não é um crescimento. Quem for ver depois a live da Soja 3, vai ver que lá sim tem uma taxa anual de crescimento composto muito maior. Aí sim, uma taxa de verdade de empresa de crescimento, comparado aqui com a B3. Beleza? Falei sobre a margem de segurança e agora vamos ver as perguntas aqui que vocês mandaram. Quem quiser mandar, tem uma caixinha ali embaixo, tá? Ronaldo falou, achei que era da UFSC. O que era da UFSC? Eu estudei na UFSC, mas não sei o que tá falando aí. Boa noite, Michel. Vamos lá, vamos pegar as perguntas de vocês aqui então. Tá, primeiro aqui. O que você acha da possível concorrência da B3? Tá? O boato agora, e eu ressalto muito essa palavra, tá? Que é boato. Vamos ser bem realistas aqui e lembrar que o mercado financeiro movimenta bilhões e a gente não pode operar com base em boatos, justamente porque os boatos são criados para criar variações de preços, muitas vezes, claro, né? Não é sempre, mas isso acontece muito. E... o Ronaldo fala do CAGR. CAGR, para quem não sabe, é um sisteminha dos alunos da Federal aqui de Santa Catarina. Agora entendi. Boa. Essa foi boa. Mas voltando a falar aqui da possível concorrência da B3, esse boato já aconteceu algumas vezes nos últimos 10 anos aí, né? Desde que ela se consolidou como um monopólio aqui no Brasil, como a única empresa que opera toda a bolsa, né? Sempre foram monopólios, mas era mais separado. E nunca se consolidou, tá?
E tem muito aspecto regulatório, eu li a opinião de alguns especialistas nisso, né, sobre esse assunto, e eles falaram inclusive que esse boato é difícil de ser concretizado e que se for concretizado não vai ser em 2025 porque tem muita questão, não é fácil quebrar esse monopólio e, lógico, a B3 já está aqui, né? A B3 já foi com a consolidação de 3 empresas daqui. Então vocês acham que uma empresa de 63 bilhões, será que ela tem algum lobby no Congresso? Uma empresa que vinha aí que foi a consolidação de empresas, vou mostrar aqui para vocês o histórico aqui da consolidação da empresa. Tem que sempre pensar com essa malícia, entendeu? Essa é a malícia. Porque qualquer um ali, quem vazou a notícia desse último boato foi o Lauro Jardim, grandes coisas. O que esses jornalistas mais fazem é espalhar boato para ganhar clique. Tá? Então, ó, a Bovespa, desde 1967, que já foi a consolidação de uma fundação de 1890. Então, olha o histórico que isso aqui tem no Brasil, para chegar agora um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos e quebrar o monopólio da B3. Tem muita gente poderosa interessada ali que não vai gostar nada disso, tá? E pode ter certeza que eles não querem facilitar nem um pouco para a entrada de novas concorrências aí. Vamos para a próxima. Agora sim a pergunta, com vários poréns, quanto é preciso investir em B3 para receber 5 mil em dividendos mensais? E aí depois eu vou pedir para o César botar aquele quadrinho aqui da regrinha de 3 simples, tá? Que para calcular quanto precisa investir para receber em dividendos mensais, primeiro a gente precisa da taxa mensal. Como é que a gente chega na taxa mensal aqui no caso de B3? Vemos aqui no Fundamentos, B3SA3, e pegamos o Dividend Yield, que é 4,1%. Tá? Divide o 4,1%, que é uma taxa anual, e fica uma taxa mensal de 0,34%. Fechou. Temos a taxa mensal. Agora, qual é o patrimônio que multiplicado por 0,34%, que é a taxa mensal, vai dar 5 mil em dividendos? Então, X vezes 0,34% é igual a 5 mil, que foi o valor aqui que foi perguntado. Ok? Então, é X igual a 5 mil dividido por 0,34%, que lembrando que quando tem porcento é porque na verdade ainda precisa ser dividido por 100, porque é uma porcentagem. Então 0,0034. Vamos botar aqui então 5 mil dividido por 0,0034. 5 mil dividido por 0,0034. 1.470.000 reais aproximadamente é o que precisa para receber uma renda mensal média. E aí é o grande porém aqui, porque B3 não é ações, não é o investimento ideal para buscar renda mensal. Esse investimento ideal é fundo imobiliário, tá? Quem tiver interesse mais nessa parte, a gente faz aqui no quadro de análise. Uma semana está sendo mais ou menos assim, né? Uma semana ações, uma semana FIIs. Na semana passada eu analisei um fundo bem legal, um dos maiores fundos de shoppings da Bolsa, o VISC11, que aí sim é ideal para receber dividendos mensais. E o motivo é esse aqui, ó. Vejam só as datas dos pagamentos aqui dos dividendos. Então olha só, dá para ver um padrão aqui trimestral. Então ó, em 2024 já pagou aqui, final de fevereiro e março. Aqui, dezembro, setembro, junho, fevereiro e março. E dezembro. E assim vai, ó. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Ok? Então não é ideal para receber dividendos mensais da empresa. Porém, com base numa projeção média, transformando a taxa anual de dividendos em taxa mensal, seria necessário mais ou menos R$ 1.470.000 para receber R$ 5.000 mensais em média em dividendos. Tânia perguntou, bolsa ou FII para longo prazo? Bolsa, se tivesse que escolher um, bolsa.
FII também é bom para o longo prazo, porém a bolsa tem mais, para quem sabe o que está fazendo, tem mais potencial. Tá? Para quem sabe comprar, montar uma carteira diversificada de boas empresas compradas por bons preços, as ações tendem a dar, né? Nada é certo nessa vida, né? Mas tendem a dar estatisticamente, né? Por todos os estudos aí, principalmente nas bolsas mais antigas, mas inclusive na bolsa brasileira e de mercados emergentes, a bolsa, usando a estratégia fundamentalista, né? Não é só chegar e comprar qualquer coisa, tá? A bolsa tende a dar mais resultado. Mas os FIIs também. Para quem investe com análise fundamentalista em FIIs e monta uma carteira também diversificada dentro dos FIIs, né? Com FII de logística, de comercial, de shoppings, de hospital, de papel, tá? E compra bons fundos dentro dessas várias áreas, também vai dar um bom resultado no longo prazo. E aí tem outros pontos positivos também, no caso dos FIIs, que é a menor volatilidade, porque é um setor muito perene, né? O mais perene da história, o setor imobiliário, e os dividendos mensais, tá? Que são normalmente, né, na média, são bem maiores que os das ações, porque justamente o rendimento, a maior parte do rendimento que tu vai receber dos fundos imobiliários vão ser via dividendos, enquanto das ações tende a ser no ganho de cota, tá? E os dividendos não são taxados nem em ações e nem em fundos imobiliários, por enquanto, tá? Mas da mesma forma como já se falou 1000 vezes da concorrência com a B3, já se falou 1000 vezes sobre a taxação de dividendos aqui no Brasil e nunca aconteceu, e isso se deve ao fato de que o Brasil é muito bom para quem tem dinheiro. Senadores e deputados, será que eles têm dinheiro? Será que eles têm fundos próprios imobiliários e vão ser diretamente atingidos por uma possível taxação de dividendos nas empresas que eles têm? Será que os homens públicos do Brasil, eles são homens públicos de fato, ou eles usam do poder público para conseguir vantagens para as próprias empresas ou para as empresas dos seus amiguinhos, das suas famílias, né? Pessoas próximas ali que pressionam diretamente esses homens públicos a tomar uma decisão que no final vai ser de taxar ou não essas pessoas. Então eu acho difícil também ter uma taxação de dividendos, e se acontecer, acho que ela não vai ser maior do que 10 ou 15% aí, como tem sido falado, o que vai manter o Brasil numa posição muito boa aí quando comparado ao resto do mundo. Vamos ver as outras aqui. Um bom autor de análise fundamentalista para começar. Olha, o meu livro é bem bom como introdução, tá? Então, para os meus alunos eu costumo recomendar ler o meu e depois já pular para o Investidor Inteligente, porque tu já vai ter aprendido os jargões, os termos ali, porque eu expliquei. O meu livro é bem didático, né? Não é tanto uma história com tanta estatística assim, eu botei também, mas o Investidor Inteligente, por exemplo, é muito mais, né? Muito mais grosso também. Então, pode começar aí com, se quiser pegar de outros autores, né, para não recomendar o meu, para não ser deselegante, mas começa com Peter Lynch, tá? Um livro mais fácil de assimilar. Em inglês é One Up on Wall Street, em português é O Jeito Peter Lynch de Investir. Esses livros foram traduzidos assim, né? Então tem O Jeito Peter Lynch de Investir, O Jeito Warren Buffett de Investir, O Investidor Inteligente, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Beleza? Várias dicas boas de livros aí, hein? Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu ver se eu pego. Ó, esse aqui é o do Fisher. Esse é bom. Esses dois são bons. Então, ó, esse aqui é o que eu falei, ó, O Jeito Peter Lynch de Investir. Não é tão grosso, ó. Tem 300 páginas. Muito bom esse livro. Peter Lynch, dentre esses autores, foi o que teve o melhor resultado, tá? Mas também ele surfou uma onda de otimismo. Então, ter um resultado melhor, às vezes, não significa que seja o melhor investidor. Na minha opinião, ele não é melhor que o Warren Buffett, por exemplo. Tá? É diferente tu ter um retorno de 20% ao ano em dólar durante 50 anos do que tu ter um retorno de 30 e poucos por cento em dólar por 15 anos. Não sei se o pessoal vai entender aí. Esse é raiz, ó.
Esse é Raiz também, um dos primeiros, na época não tinha em português, do Philip Fisher. Olha como é que tá as páginas aqui dentro. Esse aqui é um baita também. Inclusive, ó, o Warren Buffett já disse que a estratégia dele fundamentalista é baseada 75% nos ensinamentos de Benjamin Graham e 25% dos ensinamentos do Philip Fisher. Esse livro aqui eu não tinha mencionado também, é muito legal, tá? Mas não é tanto sobre análise de ações, é mais sobre o mercado de ações de uma forma geral. E esse aqui é o clássico, né? Esse aqui é assim, o investidor de ações que não leu esse livro aqui é igual o católico que não leu a Bíblia, tá? Não... O pai da análise fundamentalista é o Benjamin Graham, o livro dele é muito bem escrito, é atemporal, então todo mundo que quer analisar ações é obrigado a ler O Investidor Inteligente, não só por ser uma obra-prima, mas não só por ser um ótimo livro, mas por ser uma obra-prima mesmo, né? Por ser uma obra aí que vai entrar daqui a 1000 anos, pode ter certeza, daqui a 1000 anos, se tiver uma lista sobre livros de investimento, vai estar lá. Em primeiro lugar, O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, tá certo? E aí o do Philip Fisher vai estar lá também, com certeza. Tudo porque, claro, o Warren Buffett foi o maior investidor de todos os tempos, apontou para esses caras aqui. Então alguma coisa eles devem ter para ensinar, tá? E uma coisa que eu gosto muito desses livros aqui também é que esses caras aqui escreveram com independência. Eles escreveram atacando justamente o sistema que cria esse conflito de interesses dentro do mercado financeiro. Então eles criaram esse livro aqui para investidores, para pequenos investidores independentes e não para grandes investidores ou para profissionais do mercado. Tá? Então é por isso também que eu recomendo esses livros. Eu tenho outros ali que são mais técnicos e tal, mas que não tem necessidade nenhuma de ler aqueles livros ali. Vamos ver as próximas perguntas. Possível concorrência, a B3 não tem concorrência, ainda assim, já falei sobre isso. Beleza, então. Então é a conclusão aqui, tá? Se vale a pena investir em B3, SA3 ou não. E com base em tudo que eu apresentei aqui na live, com base na minha carteira também, nas ações que eu tenho, a verdade é que a minha opinião é que não vale a pena investir em B3, tá? Não faz sentido nem para minha carteira e, sinceramente, eu nunca recomendei B3 para nenhuma carteira de nenhum cliente, porque eu não acho que essa empresa justifique o sobrepreço que ela tem, tá? Negociando aí hoje com 63 bilhões de valor de mercado, não é uma empresa pequena, e negocia com earnings yield de 6,4%, tá? Enquanto tem várias outras empresas aí que têm um crescimento tão bom ou até melhor do que B3, sendo vendidas por um preço mais barato. Ok? Apesar da empresa ser boa, tá? Ser uma empresa eficiente, ter um retorno bom ali sobre patrimônio líquido, uma margem de lucratividade boa, um endividamento líquido negativo, o que importa no final, apesar disso também importar, mas o mais importante é o preço, e a B3 hoje, pelo preço que se apresenta, na minha opinião, está cara e por isso não vale a pena investir em B3. Beleza, galera? Vocês mandaram algumas perguntas ali sobre concorrência, mas eu já tinha falado sobre isso. Então não vou responder aqui para não ficar repetitivo. Quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigado, um abraço, boa semana para nós e vamos em frente. Vamos continuar investindo com segurança e com independência. Um abraço, um beijo, valeu!